Estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo, nesta manhã de domingo. Chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se o batismo verdadeiro. O batismo verdadeiro. Quantos batismos existem? Existe o batismo católico, existe o batismo das águas evangélicas, existe o batismo dos mortos. Mas será que esses três batismos que eu citei aqui são os verdadeiros? Para mim, só existe um batismo. É o batismo verdadeiro do Espírito Santo, que só uma pessoa é digna de batizar, que tem o poder de batizar. É Jesus, o Senhor. Mas isso pode trazer confusões, más interpretações, más entendimentos, e as pessoas começarem a pregar coisas diferentes do que é o verdadeiro. E eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu com o apóstolo Pedro. Pedro também, e mais os outros apóstolos, ficaram confusos e não entenderam a palavra verdadeira. E eu vou explicar isso para vocês na leitura da palavra, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, de versículo 44 a 48. É a passagem com o apóstolo Pedro. E eu vou narrar aqui a vinda do apóstolo Pedro à casa de Cornélio. Na casa de Cornélio. Então a palavra diz assim: Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre quem era de origem pagã, pois eles ouviram falar em línguas estranhas e louvar a grandeza de Deus. Então Pedro falou: podemos por acaso negar a água do batismo a essas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, primeiro erro do apóstolo Pedro, a confusão da falta do conhecimento inicial do apóstolo Pedro. Pedro foi até a casa de Cornélio, e lá ele foi junto com alguns discípulos, e lá ele começou a pregar a palavra, falar de Jesus. E enquanto Pedro estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra, igual a Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a falar em línguas dos anjos. E todos ficaram admirados ao ver pessoas que nem eram judeus, eram pagãs, recebendo o Espírito Santo. Pois eles os ouviam falar em línguas estranhas e louvar a grandeza de Deus. Então Pedro falou: podemos por acaso negar a água do batismo a essas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro viu que o Espírito Santo havia descido sobre aqueles pagãos na casa de Cornélio, e aquelas pessoas cheias do Espírito Santo começaram a orar em línguas estranhas, línguas dos anjos. E Pedro falou assim: podemos por acaso negar a água do batismo
essas pessoas que receberam, como nós, o Espírito Santo. Pedro foi lá atrás usar da água do batismo de João Batista, que era a água de conversão para as pessoas se converterem para a vida de Jesus, e mandou que essas pessoas fossem levadas para fora e fossem batizadas nas águas. Só que acontece que eles receberam o Espírito Santo antes das águas, como em Pentecostes. Esse foi o engano do apóstolo Pedro. Mas o apóstolo Pedro vai reconhecer o erro. Vamos seguir a mensagem. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 2, e também o versículo de 11 a 17. No 2 está falando assim: Pedro subiu a Jerusalém. Só um resumo. A partir do versículo 11 a 17 está escrito: neste momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados desde Cesareia à minha procura. O Espírito Santo me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma como descera sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Se Deus concedeu a eles o mesmo dom que a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para opor à ação de Deus? Irmãos queridos, quando o apóstolo Pedro estava lá na casa de Cornélio, e enquanto ele estava pregando a palavra, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, aqueles pagãos, e eles começaram a orar em línguas dos anjos, as línguas estranhas. Então Pedro disse: podemos por acaso negar a água do batismo a essas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que essas pessoas fossem batizadas por água, igual João Batista batizava com água. Nesse momento, Pedro não entendeu a palavra de Deus, e isso se repetiu na casa de um outro homem. O outro homem teve a presença de um anjo na casa dele, e o anjo falou para ele: manda chamar Pedro, Simão Pedro. Ele vai vir na tua casa, ele vai falar palavras, que essas palavras vão salvar você e a sua casa, sua família. Palavras de salvação. E Pedro foi, junto com seus companheiros, foram para lá, para a casa desse homem, sem hesitar. O Espírito Santo falou: vá, sem hesitar. E ele foi. Pedro chegou na casa desse homem e começou a pregar a palavra de Deus. E quando Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma como descera sobre nós no princípio. No momento que o apóstolo Paulo estava presente, que estava pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo novamente desceu agora sobre aquele homem, aquelas pessoas que estavam ali. Então eu me lembrei, agora o apóstolo Pedro se lembrou. Então eu me lembrei do que o Senhor Jesus havia dito: João batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E aí Pedro fala: se Deus concedeu a eles o mesmo dom que a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para me opor à ação de Deus? Irmãos queridos, o que eu quero dizer para vocês? Que nesse momento, os olhos do apóstolo Pedro foram abertos ao entendimento da palavra. Porque Pedro ainda achava que o batismo no Espírito Santo era pelas águas, igual João Batista fazia. Mas o próprio João Batista disse para o nosso Senhor Jesus, quando Jesus o procurou para ser batizado nas águas, João Batista disse: Senhor, eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias, nem de carregar as tuas sandálias. Mas Jesus disse para ele: João, me batiza nas águas, é para se cumprir as Sagradas Escrituras, me batiza nas águas. E assim João realizou, derramou água sobre a cabeça de Jesus. Mas até então, Jesus ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo. Aos 30 anos de idade, sendo ele filho de Deus. Mas depois que ele saiu das águas, aí o céu se abriu, e como uma pomba, um raio de luz, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, e aí ele foi batizado. Nessa hora ele foi batizado pelo Espírito Santo, que permaneceu sobre ele. E o próprio João Batista, ele fala: eu batizo com água para a conversão dos vossos pecados. Mas aquele que vem depois de mim, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele batiza com fogo e com o Espírito. É ele que derrama o Espírito Santo, não é as águas. As águas foram colocadas para vocês para que vocês se convertam dos seus erros, dos seus pecados. E então nessa hora, o próximo homem que o apóstolo Pedro foi levado, onde o Espírito Santo desceu sobre aquele homem e outras pessoas que estavam ali, Pedro reconheceu aquilo que Jesus, ele lembrou aquilo que Jesus tinha dito. Jesus tinha dito aos apóstolos que João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E quando Jesus ressuscitou dos mortos e voltou aos seus apóstolos, o que Jesus fez? Ele soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e eles receberam e ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E quando foi que o apóstolo Paulo recebeu o Espírito Santo? Não foi quando impuseram a mão sobre a cabeça do próprio apóstolo, quando ele estava cego? Caiu assim os escamas dos seus olhos? Ele recebeu o Espírito Santo e transformou-se num apóstolo. E quando o apóstolo Pedro caminhava com aqueles homens e perguntou aos homens: que batismo recebestes? Quando é que foi que vocês encontraram a fé? Quando vocês encontraram o Espírito Santo? Paulo perguntou para os homens e eles responderam: nós recebemos o batismo que João Batista praticava, através das águas, nós descemos as águas. Mas o Espírito Santo, nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E aí o que o apóstolo Paulo faz? Ele impõe as mãos sobre a cabeça daqueles homens e eles começam a profetizar e orar em línguas. Então, irmãos queridos, qual é o verdadeiro batismo? É o bebezinho que não tem consciência para se converter nas águas? Derramamento de água sobre a cabeça? Ah, não! É o dos evangélicos, lá nas águas, né? Na piscininha ou na beira do rio, do lago. Eles podem se converter. Será esse os verdadeiros batismos? E os mormons que batizam os mortos, os espíritos mortos? Será esse o verdadeiro batismo? O verdadeiro batismo não é a vontade de Jesus? Não é a nossa conversão? A nossa entrega para o Senhor? O nosso reconhecimento que somos pecadores e que queremos mudar de vida? Quando a gente abre o coração para Jesus,
e Jesus perdoa os nossos pecados, e então sim Ele batiza com o Espírito Santo sobre nós. E aí nós recebemos o que, irmãos queridos? O perdão, a santidade e os carismas, os dons do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro batismo. Amém? A paz a todos, e que um dia o Senhor Jesus batize a todos vocês, quando vocês se converterem de todo o coração, de toda a alma. Amém.